favela, gente, pra ir pra minha casa, todos os dias da minha vida não tinha como subir de moto nem de carro. Era tipo assim, tu tem que subir andando. Eu odiava. Todo santo dia, gente. Tu tá mordendo a minha paleta de maquiagem? A Zoe comer a minha paleta de maquiagem, gente. Vocês acreditam? Que maluca, ó, mordendo. Não pode, filha. E aí, gente, todos os dias da minha vida eu questionava meu pai. Por que você não compra uma casa lá no centro, perto da minha escola, onde todo mundo da minha escola mora, no condomínio tal? Porque, gente, todos os dias eu tenho que subir e descer esse morro, não aguento mais. Desde quando eu nasci, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, a gente era tipo assim, 30 minutos subindo o morro, tá? Tipo, tu passava por cada buraco, minha filha. Aí eu sempre questionava, nunca tinha resposta. Minha mãe engravidou, gente. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Minha mãe engravidou. Aí toda aquela felicidade, meu pai assim, agora veio um menino. Que não sei o que, porque primeiro meu pai quis ter uma menina, sabe? Aí depois ele queria bastante um menino. Minha mãe chegou até a fazer uns tratamentos e tal, mas demorou, sabe, pra ter outro filho. Aí era o sonho do meu pai ter uma menina e um menino, tipo assim, um casalzinho, sabe? Eu acho que todo casal, assim, né? Brasileiro, quando tem um, sonha em ter um casalzinho. Enfim. Aí toda aquela felicidade, eu feliz também, porque eu ia ter um irmão e tal, minha mãe descobriu sexo, tudo bem. Até, gente, que vocês lembram que eu falei que tinha um dono, que aconteceu do meu pai, né? E meu pai ficar no lugar. Esse cara tinha um irmão, no qual meu pai não sabia. E por brigas de poderes, grande poder amaldiçoado, porque pra mim é isso. Teve um dia que eu tava na escola, a minha mãe tava em casa, grávida, quando simplesmente chega todos aqueles homens que ficavam olhando a casa e as pessoas que trabalhavam pro meu pai há anos, desde quando meu pai tomou o lugar, né? Ele sempre teve os capangas dele oficiais, que era como se fosse da família, eu chamava de tio. Eles cuidavam muito bem de mim, era tipo meu segurança, sabe? E aí eles chegaram em casa e pediu pra minha mãe pegar um copo de água com açúcar. Aí minha mãe, por quê? Aí ele, não, pega um copo de água com açúcar pra senhora. E a minha mãe, gente, me conta, depois, né, de tempos, ela conta que ela tava fazendo comida quando ela ouviu um barulho bem distante, bem distante. E ela sentiu uma pontada no coração, assim, e, tipo, achou que era algo com o meu irmão. Ela sentou na cadeira. 20 minutos depois, foi quando eles chegaram em casa. Continuação, filhas da história. E aí ela conta que 20 minutos depois eles chegaram em casa, pedindo pra minha mãe sentar, tomar um copo de água com açúcar. E a minha mãe perguntando por quê, e eles falando pra ela fazer isso, que eles precisavam falar uma coisa pra ela, e ela fala logo, e tipo, já entrando em desespero. Ela falou alguma coisa com a minha filha, porque ela tava sentindo aquele sentimento de mãe, sabe? De tipo assim, algo tá acontecendo. Ela falou que foi uma coisa de mãe que ela sentiu. E ela no momento pensou em mim e no meu irmão. E esqueceu do meu pai. E foi quando ele virou pra ela e falou: seu marido faleceu. Infelizmente, aconteceu isso. E ele acabou... faleceu. E a gente não pôde fazer nada, a gente não pôde se intrometer, porque senão a gente ia junto também. E foi isso. O nome da minha mãe, gente, é Marta. E o meu pai era conhecido como Negão. Então, aí, só pra dar nomes aqui pra vocês. E aí eles falaram, dona Marta, ele faleceu.
E minha mãe sentou assim, sabe, em choque. Começou a chorar muito, 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 muito. E pediu pra me buscarem imediatamente na escola. Aí eles falaram que já tinha providenciado isso com outras pessoas de outra favela, que o meu pai era amigo, sabe? Porque eles não podiam sair de lá, porque se eles saíssem, né? Porque eles eram aliados do meu pai, então se aconteceu isso com meu pai, ia acontecer isso com eles, e dentro da favela eles estavam protegidos. Esse cara, gente, que era o irmão do cara que faleceu antigamente, ele era mais novo na época. Meio que ele prometeu vingança sobre. E aí, gente, ele causou todo um tumulto, tipo, fez polícia subir no morro, como se fosse... Ele falou que uma criança tinha sido sequestrada e fez a polícia subir no morro. Gente, causou um tumulto no morro só pra ele conseguir fazer isso sem que ninguém notasse que foi ele e colocar a culpa na polícia, sabe? Tipo isso. Só que depois o caso foi investigado e tudo, e descobriram que a polícia não tinha nada a ver. Tipo, de imediato falaram pra minha mãe. Quem tava ali no momento sabia que foi ele, mas os caras não podiam falar quem foi. Então, a favela todinha achava que era a polícia, e massacraram a polícia, porque, tipo, meu pai meio que trouxe a paz, entendeu? Então, tipo assim, meu pai era ninguém pode fazer nada com ele. Tipo, a favela toda protegia muito meu pai, gostava muito do meu pai. Então, tipo, foi todo mundo pra cima da polícia, achando que foi a polícia que fez isso, achando... E no final não foi. Fizeram tudo isso, sabe? Todo esse auê, pra no final, tipo, não foi. Só que pra minha mãe falaram a verdade, porque os caras eles só conseguiram escapar por conta que eles viram o acontecido. E quando eles viram, eles não teve tempo de trocar, entendeu? Porque, tipo, aconteceu, entendeu? Meu pai, ele tava preparado pra polícia e não pra uma pessoa entrar lá e fazer aquilo com ele. E, tipo, os caras não estavam preparados. Alguns foram baleados e tal, aconteceu várias coisas. Mas esses que foram contar pro meu pai, que eram os mais próximos deles, viram toda a cena e conseguiu fugir. Só que o cara fez isso, gente, não foi pra tomar o lugar do meu pai. Ele fez isso só por vingança, porque, tipo assim, ninguém ia aceitar ele dentro da favela. Ninguém ia aceitar um cara do nada, chegar a fazer isso, o cara ia... Entendeu? E foi o que aconteceu, o cara começou a ser caçado. Quando descobriram que não foi a polícia, o cara começou a ser caçado, tipo assim, sabe? Quem fez isso com o negão, quem fez isso com o negão, tipo, começou a ser caçado pra fazerem o mesmo com ele. O cara fugiu e teve várias coisas, mas enfim, só explicando aqui pra vocês a história. E aí, a minha parte, né? Eu tava na escola. Continuação, filhas, da história. E aí eu tava na escola quando a diretora bateu na porta. E tipo, quando abri a porta, tinha um negócio de vidro atrás. E no fundo do fundo, eu já vi, tipo, um homem que eu conhecia da favela. Gente, quando eu olhei, eu já sabia. Tipo, quando eu vi ele lá no fundo, assim, que a diretora abriu a porta, falou o meu nome. Vitória, você pode arrumar seus materiais e tal. Eu arrumando material, quando eu bati o olho lá no fundo, que eu vi ele, que eu reconheci, parecia que eu tava vendo meu pai. Tipo, lembra até hoje, parecia que eu tava vendo ele. E aí eu levantei assim, aí meu olho já encheu de lágrima. Aí eu, o que aconteceu? Aí ela, então, seu tio veio te buscar. E eu não tinha tio. Não tinha tio. Eles me esperavam na hora da saída. Aí eu, cadê meu pai? E já fui o caminho assim, e quando eu perguntei pra ele, e gente, era um dos amigos do meu pai mais sentimental. Ele era muito engraçado, muito engraçado. Ele era tipo o tio mais legal, sabe? E ele tava com uma cara tão triste, porque eu não via muito ele. Porque ele, tipo, era de outra favela. Mas ele era amigo do meu pai há anos, há muitos anos. E os dois sempre se encontravam. E, tipo assim, ele era aquele tio super legal.
E várias vezes ele foi, tipo, na saída também me buscar e me levava pra tomar sorvete. Gente, eu sempre fui muito rodeada, vocês não têm noção. Eu fui rodeada de vários caras, tipo assim, eu tinha vários tios. E eles protegiam de verdade, tá? Tipo, eles não deixavam... Várias vezes, um colega de escola chegava, ai, Vitória, que não sei o quê. Eles entravam na frente, quem é você? O que você quer com ela? E, tipo, toda aquela grosseria, ignorância, porque eles não sabiam quem era, quem tava se aproximando. E quando eu vi aquele tio que, tipo assim, sabe, era um amigo muito próximo do meu pai, eu já perguntei, cadê meu pai? Aí o olho dele já encheu de lágrima. Aí eu, cadê minha mãe? O que aconteceu? Por que você veio me buscar agora? Eu ainda tenho intervalo, eu ainda nem fui pro intervalo. E já comecei a questionar ele. Aí ele, vamos. Aí eu, não, cadê meu pai? Eu quero ver meu pai. Cadê minha mãe? E comecei a fazer pergunta e falei, eu quero ir pra casa. Ele, não, eu vou te levar pra casa, mas você tem que se acalmar. Por que você tá com essa cara? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que você tá com essa cara? Sua cara não tá normal, você é feliz? Você é super feliz, super alto astral e aí tá com essa cara? O que aconteceu? E perguntava, cadê meu pai? Cadê meu pai? E ficava insistindo nisso, até que ele virou e falou assim, calma, você vai ver a sua mãe. Aí eu, o que aconteceu com meu pai, tio? Aí ele, a gente tá indo pra sua casa, quando chega lá, sua mãe conversa com você. E aí, gente, ele me levou pra casa e eu tô... Gente, foi o caminho todo, não calei a boca, tá? Foi o caminho todo. Quero falar com meu pai. Liga pro meu pai aí. Porque toda vez que eles iam me buscar, quando o meu pai tava, tipo, trabalhando muito, eu mandava eles ligarem pro meu pai. Quero falar com meu pai. Aí meu pai atendia, oi, bebezinha do papai, que não sei o quê. Aí eu, pai, tô aqui em tal lugar. Pai, tô indo pra natação agora. Pai, tô não sei o quê. Passava o dia inteiro, gente, falando com meu pai e com a minha mãe, tipo, porque eu ficava muito fora de casa, muito, muito. Meu pai, ele não me deixava naquele ambiente da favela, sabe? Tipo, pra mim não presenciar nada, pra mim não escutar nada. Na cabeça do meu pai, eu desconfiava das coisas, mas eu não tinha certeza de nada. Eu não era nenhuma criança inocente, mas eu era desconfiada, sabe? Então, várias coisas eu só desconfiava. E aí, passava o dia inteiro ligando pro meu pai e pra minha mãe. Aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe, gente, tipo, ela tava de costas, assim, abaixada, chorando muito. Eu só corri e abracei minha mãe. E aí eu falei, cadê meu pai? Aí ela, filha, seu pai não vai voltar. Aí eu, o que aconteceu com meu pai, mãe? Eu não tô entendendo nada, alguém me explica. Eu tô perdida, o que aconteceu? E, tipo, comecei a fazer mil perguntas, mil questionamentos, né, gente, criança. E aí ela falou, filha, aconteceu um acidente, aconteceu isso, tipo, inventou uma história. E eu não acreditei, gente. Tipo, não acreditei real e fiquei na minha cabeça, eu vou descobrir o que aconteceu. Eu vou descobrir. Foi questão de minutos. Minutos. A minha avó chegou. E minha avó foi correndo assim, sabe, pra abraçar minha mãe. Me abraçou. E a minha avó, você não tá sozinha, começou a falar várias coisas pra minha mãe. E aí, tipo, os meus tios me tirou, né, de perto da minha mãe. E pediu pra mim ficar no quarto só um pouquinho. Só que eu coloquei o ouvido na porta assim e eu vi minha mãe e minha avó conversando, minha mãe contando como realmente aconteceu. Porque a minha avó, a notícia que minha avó ficou sabendo era que todo mundo tava sabendo que aconteceu uma troca, né? E os policiais mataram meu pai. Só que não foi o que aconteceu. E aí a minha mãe contou a verdade, o que tinha acontecido e tal pra minha avó. E, gente, a minha avó, como uma mulher, tipo assim, minha avó sempre foi da igreja, cristã e tal. A minha avó, gente, ela entrou em desespero. Ela entrou em desespero por medo, sabe?